Essa aqui é no minutinho, hein? E eu vou naquele Tramontina com vocês, ó. Durante uma reunião... Calma, filho. É por isso que eu tô falando, sei, que eu eu vou sei. ser Tramontina. Você é chefe. Durante uma reunião em Pequim, o Lula disse que a China tem sido, entre aspas aqui, uma parceira preferencial do Brasil nas relações comerciais e que busca, junto ao país asiático, equilibrar a geopolítica mundial. Inclusive, ele quer tirar da jogada o dólar das negociações entre Brasil e China e já ali ser feita a negociação direta. Ele falou, ó, depois que saiu o ouro aí dessa negócio da negociação, quem decidiu que seria o dólar? O Lula é um cara ousado. Kim Rafael, em um minuto, tchau pra você. Ousado. Também concordo contigo e realmente essa união, né, entre comunistas é bem interessante. Não dá para ignorar o parceiro comercial da China, né? Isso é evidente. O presidente da República tem que ir lá realmente assinar acordo que seja mais benéfico para o Brasil e ele tá certo. Mas realmente falar sobre o dólar é uma coisa muito complicada, até porque o dólar em si ele é uma moeda internacional que é negociada tudo por dólar. Então, os Estados Unidos já ficou meio assim, né? Então, vamos ver nos próximos dias e é isso. Tchau. Flamengo se quebrou. Tchau, professor Jorge. Professor, parceiro preferencial do Brasil, a China. Palavras do Lula. Não são as palavras do Lula. Esses são os números da relação Brasil e China. O que o Lula está fazendo é simplesmente colocar em português os trilhões que se movimentam entre a economia brasileira e chinesa. Evidente que o caminho é esse. E o alinhamento nunca há comum. E o governo Lula, assim como o Brasil durante grande parte de sua história, sempre buscou relações diplomáticas com todos. E é evidente que a China não é uma exceção. O Brasil e a China são as maiores potências em desenvolvimento nos seus respectivos continentes. E, claro, nós somos o celeiro da China. Portanto, corretíssimo a verbalização em um excelente português do Lula dos números de bilhões e trilhões que circulam entre nossas economias. Eu vou segurar. Fernando Tupan, não. Fernando Tupan, em um minutinho. Fernando, tchau pra você. Parceiro preferencial do Brasil é a China. Palavras do nosso presidente Lula. Ô, Paulo Caetano, primeiro eu precisava saber quanto foi o jogo do Flamengo ontem. O Aguinaldo não falou o resultado, hein? Eu espero que ele fale. Mas, Paulo Caetano, eu vou te falar uma coisa. A China é a desgraça do mundo. Nós não deveríamos jamais fazer negócio. Sabe por quê, Paulo Caetano? Você manda, faz qualquer coisa lá, dá certo. O que acontece? Os piratas chineses fazem os clones. Por exemplo, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo ontem. Um colega meu me ligou e falou, olha, eu comprei na China a camisa do Atlético por R$60, Paulo Caetano. Aqui na Arena está vendendo a 320, 360. Então, Paulo Caetano, os chineses querem roubar tudo. Eles acham que podem fazer o que quiser. Graças a Deus, assim, alguns países já estão trazendo as fábricas de volta para as nações. E isso é a salvação. O Brasil não tem que vender soja e trazer da China óleo de soja. Nós temos que fazer tudo aqui e chega de chinês. Nós temos que ter nossa independência econômica. Paulo Caetano. Vamos lá. Ângelo Rigon, quero te ouvir. Palavra do Lula, vai. O microfone do Tupan não deve ter sido feito na China. É o seguinte, a casa dele, lá nos Estados Unidos, 80% das casas são com coisas da China. Você imagina se não existisse a China, né? Mas eu só queria dizer que ele está fazendo o óbvio, e isso não é nem política de exterior, nada. É simplesmente o óbvio de um chefe de Estado. Eu assisti um filme ontem, recomendo para quem puder assistir, Irresistível, com o Steve Carell. Ele é um marqueteiro político envolvido numa disputa de prefeito. E ele fala uma frase muito interessante, o que se aplica na questão do Lula. Isso que ele está fazendo chama-se matemática. Não é política, é matemática. São nossos maiores parceiros. Você não prestigia, você mora no centro, você é o maior patrocinador. Você vai prestigiar quem? É isso. Pamela Bussolini? Paulo, essa fala sobre, né, a China ser um parceiro preferencial não é o problema, né? A gente sabe que a China é a maior compradora do Brasil hoje, tudo bem, né, dos produtos brasileiros. O duro foi as palavras dele, né, contra o dólar, né? Não entendo porque
não, já que é para se fazer parceiros, porque atacar um, né, e passar a mão em outro. Pegou muito mal, saiu no Financial Times, saiu no The Washington Post, né? Inclusive, o The Washington Post aí já passou a destacar as falas infelizes dele e posicionamentos, como, por exemplo, né, falaram sim da questão do ataque ao dólar, né, que ele fez ontem, mas também destacaram a recusa em reconhecer, né, a invasão russa na Ucrânia, né, a questão da Nicarágua também, o Brasil se recusou a fazer um repúdio ali na ONU, mandou, né, embaixador para a Venezuela, né, os seus companheiros lá na Venezuela. Então, o The Washington Post já estava até destacando essas ações, o que é lamentável. Eu penso que se a gente tem que fazer parcerias, tem que ser com todos e não só com alguns. Agnaldo Vieira, 1 minuto para você. O Lula foi capa da Time, inclusive, tá? Ele saiu em outras publicações aí norte-americanas, além dessas que a Pamela citou. Vai, Agnaldo? O Bolsonaro também. Mas em 2020, eu lembro que o deputado Eduardo Bolsonaro disse que a culpa toda, principalmente da pandemia, era da China. Depois teve que se retratar porque a China é o maior parceiro comercial do país, né? Então você tem que fazer política, mas você tem que pensar na economia, e a China realmente vai dominar o mundo, né? Mesmo tendo o doido lá do ditador à frente, mas, né, com esse poderio de população e de crescimento, tanto é que eles querem tomar Taiwan logo logo. São parceiros comerciais, você tem que saber lidar com fazer isso. Fazer média? Né? Fazer uma média, enfim, você tem que ser coerente, né? Você é assim com o seu parceiro comercial, né? Com o comerciante na sua cidade, enfim. Então, por que não também em esferas maiores como o Estado com o Estado? Né? Tá fazendo o trabalho que deve ser feito, né? Nada também de tão grandioso nesse sentido, mas a política internacional e a economia internacional funcionam dessa maneira.